Lucas capítulo 2, a partir do verso de número 9. Diz assim: E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Você pode dar mais um glória a Deus para essa palavra, irmão? Queridos, o que o nascimento de Jesus representa para a humanidade? Nós podemos destacar pelo menos 3 pontos importantes a respeito do nascimento de Jesus: o aspecto teológico, o aspecto antropológico e o aspecto social. Quando falamos do aspecto teológico, o que nós frisamos? Jesus, ele é a encarnação de Deus. João capítulo 1, verso 14 diz: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. O nascimento de Jesus é a manifestação de Deus em forma humana. Outro aspecto teológico do nascimento de Jesus é a salvação, representa o início do plano redentor de Deus para resgatar a humanidade. Plano esse que já estava traçado. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro já havia sido sacrificado antes mesmo da fundação do mundo. E lá no livro de Lucas, no capítulo 2, lá no verso 11, fala: Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Fala assim para o seu irmão: o Salvador já nasceu. Terceiro aspecto teológico, a revelação de Deus. Jesus é a plena revelação do caráter e da vontade divina. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: O Filho é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou e é superior a deles. Outro aspecto da teológica é a nova aliança que foi estabelecida. Marca o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade, superando a antiga aliança. Lá no livro de Jeremias, o profeta vai dizer: Eis que está chegando dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Essa aliança que farei com a comunidade de Israel. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei no seu coração. Tudo isso foi, essa nova aliança, esse novo aspecto foi inaugurado por Jesus. Então, quando nós falamos do aspecto teológico, nós podemos destacar exatamente esses pontos. Quando falamos do aspecto antropológico, do aspecto mais humano, o que nós vemos como característica do ministério de Jesus? A dignidade humana. Jesus, ele mostrou que o ser humano é digno do amor de Deus. Veja como ele tratou aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus, quando encontra com aquele cego de nascença, restaura a visão dele. Quando Jesus viu um homem mendigando, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus vai lá e restaura a visão. Quantos concordam comigo aqui que além da própria visão, Jesus estava dando àquelas pessoas dignidade? Quantos concordam com isso aqui? Algumas pessoas concordam. Jesus, ele, em outro aspecto antropológico, ele é o modelo perfeito. Ele nos deu um modelo de vida. Como homem, ele oferece um exemplo de como viver em obediência e amor a Deus. A Bíblia vai dizer assim que Jesus foi em todas as coisas tentado, porém sem pecado. E não pense você que Jesus foi tentado no seu aspecto divino. Não, era o seu lado humano. Uma frase de C.S. Lewis que nós sempre citamos diz: Jesus é Deus como Deus é e o homem como o homem deveria ser. Então Jesus, ele nos deu o modelo de vida, ele é o modelo perfeito. Outro aspecto, a reconciliação.
Ele restaura a relação rompida entre Deus e os seres humanos. A Bíblia vai dizer assim que por meio de Jesus, Deus estava reconciliando o mundo consigo. Último aspecto antropológico que eu quero citar: esperança universal, dá sentido à existência humana, esperança para além da vida terrena. O apóstolo Paulo é que vai nos ensinar dizendo que se a nossa esperança se limita somente a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Jesus, em seu ministério, ele nos trouxe tudo isso. Ele nos mostrou um caminho mais excelente. Ele nos ensinou que vale a pena a renúncia, vale a pena pagar o preço, vale a pena os sacrifícios. O aspecto social que eu quero frisar: o nascimento de Jesus foi anunciado por quem? No texto que nós lemos, por pastores. Inclusão, justiça, destacando o valor que ele tem, independente da posição social. As mulheres, veja que fantástico. Quem foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Jesus? As mulheres. Obrigado, Tina. Quem foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Jesus? As mulheres. Sabe por quê? Jesus, de toda maneira que as mulheres eram tratadas, Jesus deu para elas a primeira mensagem de ressurreição, foi para elas. Aquilo que havia sido quebrado lá no Éden, rompido por conta do fato de Eva ter sido induzida ao pecado, depois induzido seu marido, agora a mulher que um dia anunciou o pecado, agora é aquela que está anunciando a ressurreição. É isso que Jesus faz. Outro aspecto é a transformação social. Os ensinamentos propõem a construção de uma sociedade baseada no amor, na justiça e na solidariedade. Isso são aspectos da fé cristã. A fé cristã tem isso, exatamente essas coisas como base. Veja lá a história da igreja primitiva, você vai ver como era. A Bíblia vai falar assim que não havia necessitados no meio deles. Por quê? Porque eles tinham tudo em comum. Unidade. Jesus uniu povos, culturas. A Bíblia vai falar que não há grego, não há bárbaro, todos nós somos um em Cristo Jesus. Esses são apenas alguns aspectos que nós poderíamos citar e que fazem parte, que norteiam toda a questão do nascimento de Jesus. Ele veio e ele transformou a história, ele mudou, tudo gira em torno dessa grande verdade. O rei nasceu. Fala isso para o seu irmão: o rei nasceu. E aquele que nasceu, ele nasceu para nos libertar, ele nasceu para nos curar, ele nasceu para nos redimir, ele nasceu para nos alcançar. A frase que eu gosto muito aí do Billy Graham, que ele vai falar assim, que o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. O texto que nós lemos dizia: e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. A presença de anjos destaca a manifestação da glória de Deus. A manifestação daquele anjo veio para trazer àqueles homens uma revelação. Ei, o rei nasceu, o Salvador nasceu. Da maneira como foi aqui mostrado de forma tão pura pelas crianças, um anjo vai aparecer a esse grupo de pastores e vai dizer para eles assim: ei, o Salvador nasceu, o rei nasceu. Mas é interessante que a revelação do Messias não foi feita em palácios. A revelação do Messias não foi lá no meio dos eruditos, não foi no meio dos fariseus, não. Jesus nasceu e foi anunciado a homens simples, a simples pastores que estavam lá cuidando das suas ovelhas. Isso se chama capricho divino. Porque Jesus quis, porque Deus faz assim. A Bíblia vai falar que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolhe as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são. Sabe para quê? Para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. As escolhas que Deus faz, ela vem justamente para nos colocar, nos ensinar que não existe nenhum status social que coloque uma prerrogativa diante de Deus. A reação dos pastores é interessante. Obviamente, eles vão ficar aterrorizados, porque nós não podemos processar o sobrenatural de maneira natural.
Você nunca vai ter uma compreensão das coisas espirituais se você tiver com pensamentos carnais. Você nunca vai ter um entendimento das coisas de Deus, porque a Bíblia vai falar assim que as coisas espirituais, elas são discernidas de forma espiritual. E Jesus nasce. O anjo então disse para aqueles meninos, para aqueles pastores: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. A primeira palavra daquele anjo para aqueles homens é uma declaração de paz: ei, não temas. A palavra que você pode, Deus nos liberta através da palavra dele. E eu quero profetizar aqui para cada desafio que você tem para esse próximo ano, para esse ano de 2025, que hoje nós ainda estamos no nosso conquistando. Então, para cada desafio que você tem, eu digo: ei, não temas. Você pode falar aí para o seu irmão assim: não temas. Profetiza para ele, fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Ei, você acredita nessa palavra? Você acredita que a palavra para a sua vida é que você vai vencer cada um dos seus medos, que você vai enfrentar, que você vai triunfar sobre as tempestades, sobre cada obstáculo? Ei, não temas. Ele diz: eu trago boas novas. E na minha opinião, este é o maior aspecto do cristianismo. Porque por cima de todas as nossas tradições, de todos os estilos denominacionais que existem, a mensagem que nós trazemos é essa: boas novas. E se a igreja não está trazendo boas novas, amigo, os nossos esboços devem estar recheados com esse aspecto: boas novas, boas notícias. A Bíblia vai falar: quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boa notícia, aquele que anuncia boas novas. Ei, eu tenho uma boa notícia para a sua vida essa noite. Vai falar: vai valer a pena, irmão, vai valer a pena pagar o preço, vai valer a pena servir a Deus, vale a pena você continuar lutando por seu casamento. Sabe por quê? O seu Pai Celestial, Ele tem boas obras preparadas para você. Ei, você crê nisso? Você crê nisso? A mensagem de boa nova, irmão, é uma mensagem de esperança. E é isso que nós devemos pregar. O cristianismo, ele não combina com desesperança. Porque por vezes nós somos contaminados com o ambiente. Nós olhamos aí para a questão política. Olhamos aí para o dólar a 6 e pouco, né? Olhamos para as coisas que nos entristecem. E ficamos pesando essas coisas, pensando assim: está ficando cada vez pior. Ei, a boa notícia para a sua vida hoje, sabe qual é? Ele nasceu, ele venceu, ele triunfou, o trono pertence a ele, a glória pertence a ele. Não é o presidente, irmão, não é o STF, não, existe um soberano sentado em um trono, o nome dele é Jesus Cristo, o reino pertence a ele, o governo está sobre os seus ombros e haverá paz sem fim. C.S. Lewis, ele tem uma outra frase que ele fala assim: eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol. Não só porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo todo o resto. Pergunto: no Vale de Ossos Secos, o profeta ele foi desafiado a descrever o estado dos ossos? Não. Ele não foi desafiado a descrever o estado dos ossos. Ele não foi desafiado a montar um cenário da situação. Porque eu te digo, fazer uma análise do cenário do Brasil, você vê aí inúmeros cientistas que fazem isso muito bem. Talvez você olhe para o seu estado do seu casamento e você diga assim: o meu casamento está assim. Querido, eu te digo uma coisa, isso é fácil. Não é difícil ver as coisas como elas estão. Não é difícil você olhar e falar assim: pastor, as coisas na minha vida estão ficando difíceis, financeiramente está complicado. Ver o estado das coisas como ela é não é o desafio. Deus, ele provoca o profeta com uma pergunta: podem esses ossos voltarem à vida?
A pergunta que o profeta recebeu foi uma pergunta de desafio. Deus perguntou para ele: esses ossos podem voltar à vida? Ele, de forma muito esperta para mim, muito inteligente, responde: Senhor, tu sabes. Então Deus dá uma direção para ele: diga aos ossos, profetiza aos ossos, diga para eles se levantarem, diga para que se levantem. Então ele começa a profetizar e começa a acontecer. Sabe qual é o ponto que isso me traz? Que existe sim um desafio para mim, para você, para a nossa fé, que é o quê? Declarar esperança, declarar palavras de vida, declarar que em 2025 o meu casamento não vai naufragar, vai dar tudo certo, que esse país não vai afundar, vai dar tudo certo, que você não vai fechar a sua empresa, que vai dar tudo certo, que a sua casa não vai cair, que vai dar tudo certo. Profetize, irmão, enquanto você tiver fôlego, seja alguém que profetiza. Seu ano de 2025 vai ser o melhor tempo da sua vida. Não, irmão, vai além do clichê aí, por favor. Medite nas promessas. Medite na palavra. Então você começa a fazer declarações de fé e de esperança. A gente pensa que é clichê: vai ser o melhor ano da minha vida. Como nós sempre falamos aqui, todo ano vai ser, sim, irmão. Todo ano vai ser o melhor ano da minha vida. Eu não sei se você está terminando 24 mal. Eu não sei se você está terminando 24 como você imaginou. Eu não sei se você escreveu os seus projetos e até aqueles foram se concretizando. Ou se você está falando assim: eu estou doido para que esse ano acabe, pastor, porque esse ano foi só me arrastando. Mas eu profetizo: o melhor tempo ainda está vindo. Olhe para diante, declare que vai ser o melhor. Levanta suas mãos aí, irmão, declare, fala assim: vai ser um ano extraordinário na minha vida. Eu vou ver a graça de Deus, eu vou ver o favor de Deus, eu vou ver portas se abrindo, eu vou ver milagres acontecendo, eu vou ver pessoas da minha família sendo curadas, eu vou ver pessoas da minha família reconciliando com Jesus, eu vou ver pessoas sendo libertas de vícios, eu vou ver os meus sonhos acontecendo, eu vou ver as coisas saindo do estado de apatia, eu vou ver as coisas na minha vida rompendo. Vai ser um ano extraordinário em nome de Jesus. Ele disse assim: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nossa esperança reside nessa verdade: nosso Salvador nasceu. No livro de Pedro fala assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Toda civilização ocidental, toda civilização judaico-cristã tem como pilar essa verdade, que o Verbo se fez carne, habitou no nosso meio. Essa é a nossa base de fé. Então a pergunta é: se alguém te questionar assim, por que você acha que pode superar essa crise? Aí você vai responder assim: porque o meu rei nasceu. Fala assim: por que você acha que seu casamento vai dar certo? Fala assim: porque o meu rei nasceu. Por que você acha que pode sair da dívida? Por que você acha que você pode prosperar? Porque o meu rei nasceu. Aquele que cuida da minha vida, aquele que perdoa os meus pecados, aquele que restaura a minha identidade, aquele que me deu um lugar para me assentar, porque a Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, aquele que tem o poder para curar suas enfermidades, aquele que tem o poder para transformar a sua história. Ei, o rei nasceu. Fala aí para o seu irmão assim: o rei nasceu. Ele nasceu. A mensagem de Jesus, ela ultrapassou fronteiras, culturas, etnias. Ela desafiou a exclusividade religiosa do povo judaico. A ideia de um Deus acessível a todos revolucionou o mundo. E entenda que o mundo não tinha essa percepção. Não era assim que funcionava. Quando Abraão sai lá do meio da sua parentela, ele vai lá e ele ouve Deus falando e sai da sua parentela. Não foi natural isso. Jesus, ele em todos os seus aspectos de vida, ele redefiniu aquilo que o mundo tem, aquilo que até a religião pregava. Ele redefine o que é poder, ele redefine o que é grandeza, ele introduz uma visão de poder não baseada na questão da posição, mas na questão do servir. Aquele que quer ser o maior entre vocês, que seja o que serve.
E esse conceito vai ser puxado, por isso que você ouve a expressão primeiro-ministro. Isso aí é copiado dessa base, o primeiro que serve, aquele que está numa posição, seja o primeiro a servir. Vocês estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Ele transformou as relações sociais, ele valorizou grupos marginalizados, como mulheres, pobres, estrangeiros. Imagine aquela mulher que estava, como eu falei, pega em adultério. O que a lei manda? A lei manda apedrejar. Ótimo, está certo. E Jesus vai lá, os homens levam aquela mulher até Jesus com uma tentativa muito mesquinha de fazer Jesus entrar em contradição. A lei manda apedrejar Jesus, está certo? Ok. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí ele pega e encontra uma mulher samaritana, pegando água em um poço. Ela vai num horário que ninguém ia estar lá, ela não queria ser vista, ela não queria ser percebida. Jesus vai lá e pede água para ela, ela fala assim: você é judeu, sabendo que eu sou uma samaritana, me pede água. Aí Jesus faz algo que você não vê muito, não foi comum. Ele se revela àquela mulher como o próprio Messias. Por que para uma mulher? Por que naquele momento? Ele tratou a religião, ele foi muito duro com os religiosos, mas foi muito amoroso com aqueles que foram até ele buscando redenção. Ele transformou, ele nos trouxe uma cultura de comunidade. O cristianismo fomentou isso, baseado na solidariedade, desafiando justamente o tipo de individualismo que era pregado na cultura romana. Ele vai lá e mostra, Jesus pega 5 pães, irmão, multiplica, todos comem, sobram 12 cestos cheios. Ele traz uma revolução de ética. O cristianismo é revolucionário. Princípios como perdão, não violência, amor aos inimigos, isso tudo era contraditório. Porque quando Jesus virava e falava assim: vocês devem amar aqueles que vos perseguem, não pense você que essa era uma mensagem como nós ouvimos hoje, que entra tão natural nos nossos ouvidos. Jesus estava mandando um judeu amar um romano. Jesus estava mandando um romano amar um judeu que eles desprezavam. Ama os seus inimigos, ora por aqueles que vos perseguem. Jesus estava trazendo princípios que não era nada fácil de se ouvir. E que hoje nós ouvimos naturalmente, mas para praticar dói. Obrigado, alguém entendeu? Dói, né? Amar aqueles que te perseguem. A gente está orando para quebrar mesmo. Fazendo aquela oração de Davi: quebra o queixo dos meus inimigos, Senhor. Mas não pense você que era natural, era aceitável uma mensagem de um judeu amar um opressor. Não era natural uma mulher ser bem tratada. Não era natural uma mulher ser tratada com dignidade. Não era natural essas coisas que nós ficamos hoje ficando chocados, mas eu digo para você, hoje você vê, por exemplo, pessoas com algum tipo de deficiência. Nós olhamos para esses desafios que essas pessoas enfrentam, e hoje existem muitas leis que protegem, mas eu digo para você, o tratamento era assim, não vai mendigar, não pode produzir, vai mendigar, não tem como ser o representante da família. A disseminação dos ensinamentos de Jesus contribuíram para o crescimento, para várias pessoas, e o impacto duradouro que isso trouxe, um movimento que, acredite, era minoritário, era pequeno. Começou aonde? Lá na Galileia, num povoado de Israel, uma nação que estava sob o jugo de um estado muito mais poderoso. Essa mensagem, essa pequena chama, ela se espalhou pelo mundo. O Império Romano, a Bíblia fala que o imperador vai se converter, o cristianismo vai crescer. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nós somos o fermento que está levedando a massa. Essa mensagem, ela vai continuar crescendo, até que se torne uma grande montanha, até que encha toda a terra. Essa mensagem de fé, de esperança que nós carregamos, essa mensagem que está viva dentro de nós, que nos fez dela portadores, é a mensagem que não
pôde ser impedida. Eu quero concluir. Quando você olha para a história, quando você percebe que, como foi demonstrado aqui essa noite, que o Rei, o Messias, o Salvador, nasceu numa simples manjedoura. Pregou, sua fama foi se espalhando, fez milagres, fez sinais, se tornou odiado pela religião, se tornou odiado pela religião, foi crucificado. Mas a chama que foi iniciada, essa mensagem de esperança que nos fez nos reunir aqui essa noite, e milhares de outras igrejas pelo planeta afora, aqui no Brasil. Imagine que nesse momento, em vários lugares agora, estão tendo reuniões como a nossa em torno dessa mensagem. O nosso Rei nasceu, ressuscitou, vive pelos séculos dos séculos, está sentado num trono, todo o poder, toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Na coxa dele está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Os anjos o louvam, nós o adoramos, e a Bíblia fala que a Ele foi dado um nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e embaixo da terra. E toda a língua confessa: Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero que você se ponha de pé comigo nesse momento. Nós não precisamos de nada além dessa mensagem. Eu gosto muito de uma expressão que o autor diz assim, que nós não precisamos de nada para que a igreja se torne relevante. Irmãos, a igreja passou por inúmeras fases, inúmeras. E eu digo como igreja, a igreja de Cristo. Ela passou por inúmeras fases. Ela passou por inúmeros contextos. Imagine por um momento isso. Ela cometeu erros, ela tem os seus acertos, mas nada vai mudar o fato de que quando Jesus veio à terra, Ele plantou uma semente, e essa semente está aqui essa noite. É você, é eu, são os nossos filhos. Eu li um livro chamado Reformadores e Avivalistas, e ele fala assim que as maiores igrejas do mundo ainda serão edificadas. Isso não é sobre você e eu, é sobre os nossos filhos que estavam aqui agora, cantando, encenando. As maiores igrejas ainda serão edificadas. Os seus filhos serão os ministros, serão os pastores, serão aqueles que levarão essa mensagem, porque essa mensagem, ela continua viva, tão viva quanto naquele dia, numa simples manjedoura, ela continua viva, poderosa, verdadeira, imparável. O que nós celebramos essa noite? Celebramos o Rei que nasceu. Celebramos aquele que está vivo. Você pode levantar as suas mãos. Não seja por um momento. Olha, eu te peço, não faça nenhuma oração peticional nesse momento. Não faça. Talvez você tenha muitas lutas, mas seja por um momento como aqueles anjos que falam assim: glória a Deus nas alturas, o Salvador nasceu. Só por um momento, erga suas mãos e faça essas declarações. Declare isso: o Senhor nasceu, o Salvador nasceu, aquele que veio para nos redimir dos nossos pecados, aquele que veio para nos libertar do jugo da escravidão, aquele que veio para refazer a aliança, aquele que veio para refazer a conexão, aquilo que havia se rompido por conta do pecado, como diz a Bíblia, que através dele, Deus reconcilia o mundo consigo. Oh, xandaralamaxerere cantaralabás. Enquanto nós estávamos aqui ministrando, o louvor estava ministrando, e cada uma daquelas canções que estavam sendo cantadas,
com um simples aspecto assim, ó, cristocêntrico. Porque não existe canção mais linda do que essa, cristocêntrica, que fala sobre Ele, que aponta para Ele, porque essa reunião aqui é sobre Ele, é para a glória dEle, é para louvor dEle, é para que Ele seja exaltado. O culto você pode orar para ser curado, você pode buscar inúmeras coisas, mas não há outro motivo maior para nós estarmos aqui que não seja dizer: Tu és digno, Tu és digno. Tu és digno. Então levante suas mãos e celebre a Ele. Levante suas mãos, levante. Daqui a alguns dias você vai estar reunido com a sua família, numa ceia, e você vai estar lá, trocando presentes, rindo. Isso, não há nada de errado nisso. Porém também eu te digo, não esqueça, não perca a oportunidade de dizer assim: Jesus, obrigado. Obrigado, obrigado, porque o Senhor é o verbo que se fez carne. O Senhor é o maior ato de amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que não perecêssemos. O Senhor é aquele que veio à terra. O Senhor viveu uma vida e nos ensinou como viver. Morreu numa cruz, ressuscitou e governa e tem todo o poder nos céus e na terra. Levante suas mãos e adore a Ele por um momento. Levante suas mãos e exalte a Ele por um momento.